Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e mais uma vez vou passar para vocês aí todas as informações que fizeram preço no nosso mercado financeiro e no mercado corporativo aí na última semana para preparar muito bem vocês aí para a próxima semana e para os investimentos de vocês. Pessoal, já passamos aí da metade do ano de 2025, estamos chegando quase já no mês de julho, né, pessoal? Praticamente aí mês de julho, né? Então, já foi o ano, né? Já foi metade do ano aí, até maio a gente trabalhou só para pagar imposto e agora a gente vai tentar trabalhar para guardar um pouquinho, né, pessoal? Sempre os nossos recadinhos de sempre aí toda semana. Não esqueçam de se inscrever nas redes sociais da rádio, Estúdio 92 em todas as plataformas. Nós temos também o nosso portal. Semana passada, na sexta-feira, agora que passou, saiu matéria nossa lá no nosso portal. Então, cada 15 dias está saindo matéria no portal. E também, pessoal, no Resenha de Mercado. Siga o Resenha de Mercado. O programa está saindo inédito agora. E depois, às 19 horas, na terça-feira, sai lá no YouTube e também no Spotify. Então acompanha a gente. Nós estamos em todas as redes sociais. Resenha de Mercado JF. Você acompanha a gente. E também, em qualquer rede social, você pode entrar lá e mandar uma mensagem para você entrar na nossa comunidade, tá? Para você participar conosco lá na nossa comunidade, onde a gente fala de investimento, manda matéria, toda essa parte educativa que é muito importante para todos vocês. Pessoal, e começando o programa agora, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre um documentário que foi feito. Eu não sei se ele está disponível no YouTube ainda, falando sobre a XP, né? A XP que tá no meio aí dos rumores aí. E foi feito um documentário sobre a questão dos gestores da XP e de alguns clientes que estão reclamando supostamente que seriam lesados pela XP. Eles entregavam lá, assinavam, autorizavam, né, alguns investimentos lá dentro da XP e parece que os assessores faziam esses investimentos em COI, né, por exemplo, que é um tipo de investimento que gera muita comissão para a corretora e na maioria das vezes acaba gerando prejuízo para o cliente, para o investidor. E tá um rolo danado, tá? Não foi provado nada, mas tem bastante indícios, então isso aí tá rolando na internet. E eu não trouxe a matéria aqui, mas eu queria falar um pouquinho já no começo do programa. Por isso que eu defendo, pessoal, sempre eu defendi aqui, sempre vou defender, e a nossa comunidade é voltada para isso, o posicionamento de você ter conhecimento. Principalmente em relação às suas finanças. Porque muitas vezes o ser humano, nós temos a propensão de delegar as coisas. Né? Daquilo que a gente não sabe fazer, a gente gasta muita energia, nosso cérebro gasta muita energia para a gente pensar. E a gente tende a delegar muitas coisas. Antigamente as coisas eram mais fáceis, né? As coisas eram menos complexas, tanto na parte financeira quanto na parte empresarial. Então você tinha lá o cara de RH, você não precisava saber de RH. Você tinha o cara lá que era do teu financeiro, você não precisava saber tanto de financeiro. Você tinha o teu cara lá do marketing, você não precisa saber de marketing, você contratava uma pessoa. E isso não cabe mais no mercado, isso não cabe mais para o investidor, isso não cabe mais para a pessoa que está no mercado de trabalho. Então, o profissional hoje, ele tem que ser um profissional nexalista, ele tem que saber de várias coisas. Porque não adianta simplesmente você entregar o teu patrimônio para um gestor gerir. Você tem que saber o que ele está fazendo. Porque ele pode estar fazendo alguma coisa errada. De repente, nem é má vontade, nem é por maldade. Ele está fazendo uma coisa errada. Porque é, você não deu a informação correta para ele, ou ele não soube pedir para você. E aí o que acontece, pessoal? Eles acabam fazendo alocações que vão ser prejudiciais para você. Que de repente você está pensando uma coisa e o gestor está fazendo outra. Como eu falei, às vezes nem é má fé. O cara está fazendo, simplesmente ele erra por errar. E quando você tem conhecimento sobre aquilo que está sendo feito, é muito mais fácil de você mitigar o erro. E outra coisa, quando você entrega o seu patrimônio ou quando você tem uma gestora, seja uma corretora, seja um gestor, você tem que fazer o acompanhamento. Não é simplesmente entregar na mão do cara e dali 1 ano, 2 anos você vai conferir lá, de repente você não sabe nem como é que estão os seus investimentos. Então assim, o que eu prego é você se desenvolver, é você conhecer o mínimo de mercado para saber se o banco, a pessoa, o gestor, o gerente que você entregou o seu patrimônio, o cara está fazendo a coisa certa. Porque às vezes o cara, como eu falei, na maioria das vezes, quando existe erro, não é má fé. É porque o cara também errou. Porque às vezes o cara também não tem conhecimento, ele não sabe o caminho que você quer ir, é o caminho que ele não está indo.
E existe a má fé também, que é o mínimo dos casos, mas existe também. Então o que eu falo para vocês aqui, e esse é o intuito do nosso programa, o nosso intuito aqui é que você, é despertar em você a vontade de querer conhecer o mercado financeiro, porque você vai precisar disso para os investimentos e também para o teu negócio. Hoje, você que é dono de negócio, você que é gestor, né? Você precisa saber da parte financeira, DRE, fluxo de caixa. Você precisa saber da parte de marketing, porque você vai sentar com o teu cara lá que faz tráfego pago para você e ele começa a te falar as métricas lá, você não vai entender nada, porque você não conhece daquilo. Então, hoje, tá no mercado é muito complexo. E é o que tem para hoje. A gente precisa se atualizar, a gente precisa estudar. Então, tem várias e várias matérias na internet aí, pessoal. Só queria fazer esse disclaimer para você, porque muitas vezes existe o erro sim da corretora. Só que, gente, tem caso lá do cara que entregou um patrimônio de 15 milhões para corretora, saiu apertando o botão lá porque o gestor falou, ó, aperta isso. Tem rumores lá, isso não tá provado, tá, pessoal? Que mudaram o perfil de investimento do cara para que o gestor pudesse investir em coisas mais arriscadas. Então, por exemplo, quando você abre conta na corretora, você tem que fazer o teu cadastro, o teu perfil. E aí você vai ticando nos botões lá. Então, por exemplo, você tem quantos por cento do teu patrimônio investido? 10%. Você conhece investimento de risco? Você vai colocar não. Você teria problema em ver o teu patrimônio diminuir depois? Você vai colocar lá sim. Aí quando chega no final, ele vai dar o teu score lá de investidor. Se você é investidor conservador, se você é um mediano, se você é um cara mais arrojado. E dependendo do que acontece lá, se você for um cara mais conservador, vão ter alguns investimentos que vão ser bloqueados, que você não vai conseguir fazer. Porque aqueles investimentos não é para você. Você pode se prejudicar. E falam nas matérias lá que os gestores induziram clientes a preencher lá como se ele fosse arrojado sem ele saber. E aí o assessor tem acesso a outros tipos de investimentos que são muito mais arriscados. Isso é o que tá lá, pessoal. Não tô falando que foi feito. E aí o problema não é só da corretora. O problema é do cara que apertou um monte de coisa lá e autorizou sem estudar, sem ler. Então a culpa não é só da corretora. Se o cara agiu de má fé, tudo bem. Só que você tinha mecanismo para se proteger. Então é isso que eu falo para você. Não é simplesmente entregar na mão do cara e esquecer. E nós, inconscientemente, a gente tem isso. A gente tende a delegar, porque nós somos reativos, é do ser humano. Entendeu, pessoal? Então eu queria deixar esse disclaimer para você. Tome muito cuidado. Aprenda você a investir. Aprenda você a investir. Você tem que saber o mínimo para saber o que estão fazendo com o teu dinheiro. Mas o ideal é que você aprenda, tá bom? Porque isso não vai te ajudar só com os investimentos. Isso vai te ajudar com tudo aquilo que você vai fazer na tua vida. Principalmente se você é dono de empresa, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho aí da semana, do que aconteceu na semana. Nós tivemos o Ibovespa aí fechando praticamente no 0 a 0 de novo, né, pessoal? O Ibovespa meio de lado aí nas últimas semanas, fechando aí 136 mil pontos, a ponto 18 de queda, tá? Mas no ano o Ibovespa performando muito bem, com uma alta aí de quase 14%, 13,94 de alta no ano, tá? 36.865. E aí, pessoal, o que a gente teve nessa semana? Nós tivemos aí o Congresso derrubando, né, o IOF, e parece que o governo vai acionar o STF para reverter a derrubada do Congresso. Enfim, isso é uma coisa política que a gente nem gosta muito de entrar aqui, porque não é a nossa alçada, mas isso acaba impactando no mercado financeiro. Como que isso impacta no mercado financeiro? Bom, o investidor lá de fora, ele olha isso e ele vê isso como uma insegurança jurídica. Bom, o Congresso, ele é feito para criar as leis. Então, o governo mandou lá o projeto foi derrubado pelo Congresso, e o que o governo está pensando em fazer? Em judicializar isso, levar isso para o STF tentar reverter isso. Bom, o investidor lá fora, ele olha isso com maus olhos, porque toda vez agora que o governo perder alguma coisa, ele vai levar para o STF. Então, isso aí acaba gerando uma insegurança jurídica. Então, o que acontece? O investidor, ele pensa duas vezes em vir para cá, e quando ele vem, a taxa de juro ele cobra muito mais. Então, quando a gente falar de risco Brasil, pessoal, acho que eu já falei aqui para vocês, o pessoal fica falando assim, porque o cartão de crédito no Brasil é 400% ao ano, porque a nossa taxa de juro ela é muito alta no ano, então os bancos ganham demais, os empresários ganham demais. Pessoal, sabe o que acontece? Tudo isso está embutido na conta o risco Brasil, a insegurança jurídica.
Você que está no mercado, você que é empresário, até você que é funcionário, você sabe que existe uma insegurança jurídica muito grande aqui no Brasil. 95%, mais de 90% das ações trabalhistas do mundo estão no Brasil. Isso é um problema da lei. Não é o nosso empresário que é o malvadão. Não é o empresário brasileiro que passa todo mundo para trás e daí todo mundo entra contra ele. É a legislação. E aí você fala assim, mas o funcionário entra contra o patrão, tá, o cara tá errado. Gente, o problema não é o funcionário, o problema não é o patrão. O problema é a nossa legislação. Todo mundo está tentando jogar o jogo. Assim como no mercado financeiro, a gente pega algumas anomalias do mercado e a gente joga o jogo. Então o que acontece, pessoal? Quando uma empresa vem para o Brasil, ela tem que colocar no spread dela esse custo. O custo da inadimplência, o custo do cara assinar um contrato falando que está perdendo o cartão de crédito e que o juro, se ele não pagar, é 400% ao ano. Aí ele assinou o contrato, aí ele é acionado pelo banco, aí ele entra na justiça, aí o juiz fala que não, esse contrato que ele assinou não vale, isso é abusivo. Mas está na lei, ele assinou. Não, mas é abusivo, você tem que diminuir. Então o que o banco faz? Ele se protege de outras formas. Então é esse que é o risco Brasil. Esse que é o risco Brasil. Quando você vai investir, né? Quando você vai investir, o que você faz? Você olha um horizonte. Ninguém abre uma empresa para fechar ali uma semana. Só que como que você vai olhar o horizonte daqui 2 anos? Se daqui 6 meses vai mudar toda a regra? Se pode mudar a regra tributária, e aí você tem uma margem líquida lá de 10%, e daqui a pouco muda toda a regra tributária, e aí aumenta o teu imposto em 11%. Aí você fica negativo 1%. O que você vai fazer? Então, esse é o risco Brasil. E é isso que muitas vezes não é precificado. E quando a gente fala de longo prazo, aqui, a gente tenta precificar esse tipo de coisa, tá bom? Vamos falar do SP500, o mercado americano começou a andar, a gente tá vendo a economia americana arrefecer, a gente já tá falando, né, alguns gestores já estão falando de cortes de taxa de juro lá nos Estados Unidos, a gente não sabe se isso vai acontecer. Enfim, o Trump, que era um cara que falava antigamente em cortar gasto, ele está aumentando o gasto nos Estados Unidos, ele está sendo pró expansão monetária nos Estados Unidos, e isso é muito prejudicial não só para o mercado americano, mas para o mercado mundial. Então tem muita gente hoje lá que também votou no Trump, que também achava que ele ia fazer uma coisa e ele está fazendo outra, né? E qual que é a diferença do mercado financeiro americano para o mercado financeiro brasileiro? O governo lá impacta também, mas impacta muito menos do que impacta aqui no Brasil. Primeiro, porque as empresas americanas, a maioria delas são empresas globais. Elas operam fora dos Estados Unidos também. Elas têm receita fora dos Estados Unidos também. Aqui no Brasil, nós temos poucas empresas que são globais. Né? Nós já temos poucas empresas. Nos Estados Unidos são mais de 5 mil empresas. Aqui no Brasil, se eu não me engano, são 400 e poucas empresas. Então, a gente tem muita exposição ao Brasil. E toda ação do governo impacta muito no nosso mercado, diferente do mercado americano. Tá bom, pessoal? Então, a SP500 aí, 6.173 pontos, com uma alta aí de 3,41. E no ano, o SP500 se recuperando, né? Com uma alta aí de quase 5,19. Dólar, pessoal, dólar na semana, praticamente no 0 a 0 aqui no Brasil, tá? 5,51, uma queda de 0,51. E no ano nós estamos com uma queda de quase 13% no dólar. O que eu vejo, eu vou repetir, já falei no programa passado, isso é muito bom para a nossa inflação, isso é muito bom. A gente teve agora também esse arrefecimento lá entre Irã e Israel, que isso é uma bomba relógio, que se chegar a estourar uma guerra de proporção maior, pode prejudicar muito o Brasil, pode prejudicar muito a China, pode prejudicar muito os Estados Unidos e vai acabar respingando aqui para nós. Então, esse acordo, esse cessar de guerra aí provisório, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos capítulos aí, tá sendo muito bom pro Brasil, porque se a gente tivesse uma guerra agora seria muito ruim, o dólar ia disparar, o petróleo ia disparar e a nossa inflação também acaba sendo impactada com isso. E o que acontece? Então, o dólar mais baixo para nós é muito bom, porque a gente ganha em real, mas a gente vive em dólar. E aí o que acontece? Abre uma oportunidade, uma janela também. Se você quer dolarizar o teu patrimônio, não é nenhuma recomendação, lá no Resenha a gente fala bastante sobre isso, é uma baita oportunidade agora o dólar a 5,51, tá bom? Bitcoin voando, né, pessoal? Nós tivemos uma queda do Bitcoin ali no começo do conflito ali entre Israel e Irã. O Bitcoin chegou a cair ali, se eu não me engano, abaixo de 100 mil dólares. E agora essa semana voltou a disparar de novo, 107 mil dólares. A gente tem notícia bem legal hoje sobre o Bitcoin também. E aí, no ano, né, o Bitcoin com quase 15% de rentabilidade. 15% de rentabilidade, 107 mil dólares
tá? O Bitcoin com uma alta de quase 15% no ano. E aí, falando um pouquinho do IFIX, né, pessoal? IFIX muito resiliente, mesmo aí com uma grande chance da gente ter aumento na taxa de juros aí, aumento aumento nos dividendos, né, no juro aí, na taxação dos dividendos. A gente tem uma grande chance aí disso ser aprovado e a partir do ano que vem a gente começar a pagar imposto sobre os dividendos, né, de mais ou menos 5%, além do ganho de capital. O fundo imobiliário bem resiliente aí, os fundos imobiliários e os fundos imobiliários no ano, tá? Com uma alta de quase 11%. 11%. Eu falo isso porque eu tô bem surpreendido, eu achei que o IFIX não ia performar. Uma coisa que tá puxando o IFIX aqui são os fundos imobiliários de papéis, né? Que são atrelados à taxa de juros, que eu já falei para vocês aqui que eu não gosto, mas tem muita gente que investe. Tá bom, pessoal? Vamos lá rodar um pouquinho das notícias, né? Aqui da semana passada. Então vamos lá. Grande parte do impacto da Selic ainda está por vir. Pessoal, nós tivemos um pronunciamento aí do presidente do Banco Central, tá? Que ele disse o seguinte, ele reforçou que vai interromper a alta da taxa básica, a Selic. Segundo a ata do cupom, né, do Comitê de Política Monetária, a medida foi adotada diante do aperto monetário, rápido e bastante firme. Feito nos últimos meses, grande parte do impacto ainda está por vir. O que ele quer dizer? A ata é referente à última reunião do Conselho, né, que aumentou a taxa Selic em 0,25 percentual na quarta-feira, dia 18 do mês de junho. O juro subiu de 14,75 para 15%. E aí o que eles querem dizer aqui? Que os efeitos da alta da Selic ainda não estão sendo sentidos, que a gente vai sentir ainda. E qual que é o intuito de aumentar a Selic? Eu, na minha visão, quem sou eu para falar? Mas eu acho que hoje a Selic acima de 15%, ela não vai fazer diferença nenhuma na nossa economia. Frear mais ou frear menos, a economia ela já está freada. E aí você pensa assim, mas como que o PIB está crescendo? Como que os números do varejo estão crescendo? Se a gente está com uma Selic de 15% e não tem dinheiro, essa semana saiu uma matéria falando que está faltando dinheiro já para abastecer os jatos da FAB. Tem 10 jatos lá, parece que só 3 estão operando, 7 já não estão operando mais, porque está faltando dinheiro para outras áreas. Mas como assim, se o mercado está crescendo, o governo não deveria estar arrecadando mais? Bom, vamos lá, o que está acontecendo? Esse crescimento é um crescimento baseado em gás, já falei para vocês. E aí, pessoal, nós temos duas formas de crescer. Isso foi uma frase que eu vi do Roberto Mota, que é da Genial Investimentos, é um cara que eu acompanho bastante, vejo as 3 reuniões que ele faz todos os dias. É um cara que eu gosto muito, ele tem uma linguagem bem simples e eu acompanho bastante. Ele fala que a gente tem duas formas de crescer, e é muito verdade. Você tem uma forma de crescer que é mais lenta, mas é sustentável. Então, o país, isso vale para você também. Você vai crescendo devagarinho, né? Vai conquistando, a tua empresa vai fazendo planejamento, vai crescendo devagar, vai crescendo devagar. E você tem a forma de crescer rápido. Só que é uma forma que não é sustentável. Então você investe muito dinheiro na empresa, capta muita dívida, e aí você tem aquele crescimento e aquele crescimento não sustenta e depois você quebra. É como uma empresa. Hoje você é empresário, se você fatura 1 milhão por mês, e eu chegar para você assim, quer faturar 2 milhões por mês? A maioria falava, quero, lógico que eu quero faturar. Só que a maioria dos negócios, se você dobrar o teu faturamento de um mês para o outro, ou em 6 meses, você quebra. Por quê? Porque você não tem fluxo de caixa para sustentar isso. Porque a maioria dos negócios, você tem que bancar a operação. O que isso quer dizer? Você vai, produz, vende, e depois você vai receber. Então você tem que colocar na frente. Então, dependendo da tua alavancagem, você não aguenta. 6 meses você quebra. E o país é a mesma coisa. Então você tem aquele crescimento momentâneo, por quê? Porque é injetado dinheiro, injetado dinheiro, injetado dinheiro. Chega uma hora que você não consegue mais injetar dinheiro, porque ainda você não teve o retorno, acabou o dinheiro, e é isso que está acontecendo com o governo, acabou o dinheiro. E aí, sabe o que acontece? Você para de crescer, mas você ainda tem as dívidas. É a mesma coisa que eu falo pra vocês, é a teoria do cartão de crédito. É a mesma coisa que você tem um limite lá de 100 mil de cartão de crédito. Ah, vou pro resort, vou pra praia, vou pra Europa, vou ficar um mês na Europa. Aí você tira foto, você anda de Ferrari, você fica no hotel 5 estrelas, você janta nos melhores restaurantes. Durante o mês você é rico. Durante o mês você é rico. É rico. Quando você volta, você vai ficar com aquela conta para pagar. E aí você é pobre de novo. E é isso que acontece com o Brasil. É a mesma coisa. Então, assim, o efeito da Selic pode ser que ele venha, mas se a gente continuar com esse pé no acelerador de gasto, e eu acredito que isso vai acontecer, porque o ano que vem é um ano de eleição, o que vai acontecer?
a gente vai ter mais, gasto, a gente vai ter mais débito. E parece também que essa semana foi a primeira vez que o governo gastou R$ 1 trilhão para fazer pagamento, tá, pessoal? Então, é bem preocupante isso aí, tá? Então, o que você tem que fazer olhando para o lado do investimento? Bom, você tem que começar a ver aonde você vai alocar o teu dinheiro. E eu sempre falo para vocês que aqui no Brasil, hoje, tá? Não é nenhuma recomendação, eu não vejo crescimento sustentável no longo prazo, tá bom? E aqui, outra notícia, né? A notícia do Gazeta do Povo: Senado aprova o aumento de número de deputados federais. Texto volta para a Câmara. Então, vamos lá. O plenário do Senado aprovou o projeto que eleva de 513 deputados para 531 o número de deputados federais. A medida que representa um acréscimo no custo de 64 milhões só na Câmara, tá? Com impacto nos legislativos estaduais e municipais. O placar foi de 43 votos a 30. E esse impacto aí, no geral, parece que vai ser de mais ou menos 95 a 100 milhões de reais. E aí vamos lá, pessoal. A Câmara agora derrubou o IOF, falou que não, que a gente não pode, né? A gente não pode colocar mais imposto para as pessoas. Vamos lá. Aí a Câmara, ela vai lá e aprova o aumento de deputados. Você acha que a gente precisa mais deputado aqui no país? Pessoal, nós temos, já falei isso para você no programa passado. Nós temos 27 estados com o Distrito Federal. Nós temos 513 senadores e agora vai para 531. E a nossa população é de mais ou menos 220 milhões de pessoas. Vamos lá. Os Estados Unidos têm 50 estados. E eles têm, se eu não me engano, 400 e pouco deputados. Ou seja, eles têm o dobro praticamente de estado que o nosso. E eles têm 100 deputados a menos que a gente. Você acha que a gente precisa aumentar o número de deputados no Brasil? E outra coisa muito interessante, a nossa população é de 220 milhões, mais ou menos. Os Estados Unidos é mais de 400 milhões, é quase o dobro. Quem que você acha que é mais eficiente? O Congresso americano ou o Congresso brasileiro? E com o aumento da tecnologia, olha o aumento da tecnologia nos últimos 30 anos. Se você pegar todas as empresas, e agora com a inteligência artificial, com esse crescimento exponencial da tecnologia, o que vem acontecendo? As empresas precisam de menos pessoas para trabalhar. Departamentos precisam de menos pessoas para trabalhar. E o Estado é o contrário. Quanto mais aumenta a tecnologia, menos as empresas precisam de pessoas. Lá na China tem muita fábrica, lá não tem nem pessoas mais, tudo robô. E o Estado, não. O Estado, quanto mais aumenta a tecnologia, mais aumenta, mais incha o Estado. Vocês acham que isso é correto? Eu estou fazendo uma pergunta, eu não estou afirmando nada. Quero que vocês respondam para mim. Vocês acham que isso é correto? Você acha que vale a pena você colocar o teu dinheiro, investir o teu dinheiro aqui no Brasil? Com os políticos que nós temos? Eu estou só fazendo essa pergunta aqui para você, tá? Não é nenhuma recomendação de compra, nem de venda, nem de você fazer nada, tá? E aí, pessoal, aqui uma outra matéria falando um pouquinho sobre protagonismo. O gargalo brasileiro para excelência industrial. A ilusão do crescimento protegido, como décadas de incentivos e barreiras tarifárias, frearam a inovação e condenaram a indústria brasileira à estagnação. E aí aqui tem a matéria da Exame, uma matéria bem interessante, falando sobre essa questão do protecionismo, principalmente na indústria automobilística. Primeira coisa, o Brasil não tem indústria, nunca teve indústria de automóveis. A gente tinha maquilador. O que era maquiladora? Montadora. Os americanos vinham para cá, as empresas vinham para cá e elas usavam aqui como hub de montagem. Desenvolvimento, fabricação, era fora. A maioria sim. A maioria era assim. O Brasil, na grande maioria, era maquiladora. Tá? Então, igual lá no México. Montam lá por causa dos incentivos, só que aí tem um problema no Brasil. Quando a gente fala de protecionismo, a gente protege a empresa nacional. Né? Aí, na época do Collor lá, ele acabou abrindo. Pessoal, o que acontece? Por que eu sou totalmente contra subsídio para todos os segmentos? O pessoal fala muito mal do subsídio. Ah, mas o agro performa, mas o agro tem subsídio. É claro que o agro tem que ter subsídio. Porque nada no Brasil que não tenha subsídio não vai subsistir. Porque o sistema ele é tão perverso, a carga tributária é tão grande, a anomalia criada por isso é tão grande, que se você não der subsídio, ninguém vai performar. E aí o Brasil ele fica refém de alguns setores só performarem. Porque são setores que têm subsídio.
E o resto não consegue se desenvolver. Porque precisaria de subsídio também. Porque senão ele é afundado na carga tributária. O que o Brasil, qual que é o problema do Brasil? Se você pegar Coreia do Sul, se você pegar o Japão, se você pegar a própria Alemanha, todos esses países, pessoal, não se enganem. Todos esses países se desenvolveram e cresceram com uma mão forte do Estado. Com uma mão forte do Estado. Eu não estou falando de Estado grande, eu estou falando de Estado eficiente. A Toyota, o Estado ajudou a desenvolver. Se você pegar as empresas, as big techs americanas, Google, a própria Apple, você pegar todas essas empresas, o Estado injetou muito dinheiro neles para desenvolver. A China, a mesma coisa. Como que a China se tornou a indústria do mundo? O Estado ajudando as empresas. Se você pegar a Coreia do Sul, a Hyundai, LG, como que essas empresas se desenvolveram? Foi com a ajuda do Estado. Né? Você pega a Embrapa aqui no Brasil. E eu sempre falo para vocês, eu não sou contra estatal. Eu sou contra o modelo estatal do Brasil. Eu sou contra estatal no Brasil. Porque o Brasil a gente não tem legislação para ter estatal e a gente não tem político maduro para ter estatal. Nós não temos isso no Brasil. Mas se você pegar a história, você vai ver que a Toyota, o Estado ajudou a desenvolver, as empresas alemãs, o Estado ajudou a desenvolver. Só que qual que é a diferença do Brasil? Não foi dado dinheiro, não foi dado subsídio ao léu para esses caras. Lá na China, na Alemanha, no Japão, na Coreia, o cara, as indústrias, quem recebia, quem era escolhido lá, até na Coreia do Sul tinha os Chaebols lá, né? Quem eram os escolhidos, esses caras tinham meta para cumprir. Você não cumpriu a meta, a partir do ano que vem, você é cortado. Você não cumpriu a meta, você vai ser cortado. De crescimento de tecnologia e de exportação. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a gente dá o subsídio e acabou, tô aí. Não faz um plano para ver se subsídio isso vai trazer algum retorno pro Brasil. Ah, vai gerar emprego. E daí? Entendeu? Então não se engane, pessoal. Eu não tô falando que o Estado tem que desenvolver o Brasil. Nós já passamos por isso. Só que a gente tem que entender como que funciona a história. E o porquê que subsídio não funciona no Brasil. E não vai funcionar nunca. Porque nós não temos legislação e a gente não é maduro o suficiente para ter esse tipo de coisa, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, Banco do Brasil, né? Aqui uma outra matéria do Infomoney. Banco do Brasil, Goldman corta preço-alvo devido à pressão de crédito rural. Então, o que acontece? O Goldman Sachs mandou mais um relatório aí falando do Banco do Brasil. Até comenta aqui se você tem Banco do Brasil na tua carteira ou não. Falando que provavelmente o banco vai demorar alguns trimestres para se recuperar por causa do crédito rural. A gente está tendo muito... nós estamos tendo recorde de recuperação judicial, né, pessoal? A gente teve recorde o ano passado de fechamento de empresas, e é isso que eu falo para vocês. Eu não entendo. Por que o Brasil está tão bom assim? Fechou 800 mil empresas no ano passado. Nós batemos recorde no ano passado de recuperação judicial, estamos batendo recorde de novo esse ano. Aonde que está a prosperidade? A prosperidade do Brasil está só nos números. Estão só nos números. É isso que eu faço pergunta para você. Aonde que está a prosperidade do Brasil? E a gente vai pagar mais imposto a partir do ano que vem. Então, se prepare os seus investimentos. Não é nenhuma recomendação, mas você tem que se preparar. E aqui, outra matéria bem interessante do Bradesco, tá? Bradesco estrutura plataforma própria de IA generativa para aplicações corporativas. Pessoal, o que está acontecendo? Todas as grandes empresas já estão trabalhando com inteligência artificial dentro do seu atendimento, dentro do seu portfólio. E aí, pessoal, eu tentei pesquisar alguma coisa aqui para ver como que tá a questão dos investimentos. Será que vai chegar uma hora que a gente não vai mais precisar ler balanço de empresa? Será que vai chegar uma hora em que a gente não vai mais precisar olhar onde a gente vai investir? Nós vamos ter uma inteligência artificial que ela vai fazer toda a leitura do mercado pra gente e a própria inteligência artificial vai fazer as alocações pra gente. Será que isso vai acontecer? Isso já está sendo estudado por várias empresas. E aí, tem dois lados. Tem um lado muito bom, porque é o seguinte, pessoal, a inteligência artificial, ela veio para dar produtividade. E assim como diz o professor Marcos Troirro, né, ele diz o seguinte, no futuro, a guerra não vai ser entre ser humano e máquina. A guerra vai ser entre o ser humano que domina a máquina e o ser humano que não domina a máquina. Então, assim, você gestor, você investidor, você precisa começar a conhecer, começar a saber, começar a operar inteligência artificial. Porque vai chegar uma hora que vai ser como celular. Todo mundo vai ter que usar. E quem não usar vai ficar fora do mercado.
Então o Bradesco já está começando, Itaú já está começando, todas as grandes empresas no varejo já está começando a se utilizar. Eu utilizo muito inteligência artificial para fazer estudos, para fazer investimento ainda não estou utilizando, mas por exemplo para montar apresentação, para montar slides, para fazer estudo, para fazer resumo, todo mundo tem que começar a usar inteligência artificial. E aí o que acontece, pessoal? Segundo os especialistas, nós ainda nem começamos o hype de crescimento da inteligência artificial. E aí, o que isso mostra? Isso mostra que a gente tem uma grande probabilidade das empresas de tecnologia ter um crescimento exponencial de faturamento e de valorização na bolsa de valores. Não é nenhuma recomendação, mas é uma coisa que vale a pena vocês começarem a estudar. Google, Meta, Microsoft, enfim, todas essas empresas aí, Nvidia, TSMC, que é quem produz aí os semicondutores, né, para a maioria dessas empresas. Inclusive eu tenho alocação em Google, eu tenho alocação em TSMC, eu tenho alocação em Meta, não é nenhuma recomendação aqui, mas vale a pena você começar a estudar, porque o crescimento pode ser exponencial. Eu quero trazer uma matéria no próximo programa para vocês falando sobre a Tesla, que a Tesla já começou a operar carros, táxis autônomos lá numa cidade no Texas. Ela já começou, já está funcionando, e isso pode criar um impacto gigantesco para o mercado acionário, enfim, para vários mercados, tá? Então é uma coisa que vale a pena a sua atenção. Lá no Resenha de Mercado a gente está falando bastante sobre isso. Tá bom, pessoal? Então esses eram os recados de hoje. Quero agradecer a audiência de vocês. Pessoal, muito obrigado aí pelas mensagens que vocês estão mandando. E se você quiser tiver alguma dúvida, manda para nós lá no Resenha de Mercado. Não esquece de seguir as nossas redes sociais. Aí eu não falei, quer ser nosso patrocinador? Entre em contato com o comercial da rádio ou pode entrar em contato com o Resenha de Mercado, WhatsApp 45 30 37 24 33 ou pelo nosso e-mail resenhademercado@grupojagestão.com.br. Tá bom, pessoal? Quero desejar para vocês aí, agradecer pela audiência e desejar aí uma semana abençoada.